Começando. Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, bem resguardados, estejam conseguindo trabalhar, descansar um pouco, né, dentro do possível. Nesses dias, a gente teve, então, algumas reuniões sobre o retorno das atividades. Acho que vocês conseguiram acompanhar, né? Talvez já tiveram até aula hoje, né? Eu queria passar, então, para vocês um pouco da situação atual e qual que é o plano para a nossa disciplina. Acho que está todo mundo me ouvindo, né? Vocês já confirmaram antes. A gente vai dar sequência aqui. Eu estou com um pouquinho de dificuldade porque esse programa aqui eu não tenho muito domínio dele, mas eu acho que eu vou conseguir apresentar aqui. Então, vamos voltar a começar lá no plano de ensino. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Eu queria que vocês entendessem que essa é uma reunião mais aberta, tá? A gente tem que tentar o máximo possível colocar esse ambiente que é um tanto estranho, falando para o computador, colocar ele um pouco mais próximo daquela intimidade que a gente tem na sala de aula, de chegar, conversar e trocar as ideias, né? Fica mais produtivo quando a gente tem essa liberdade. Aqui no computador força muito a gente ficar, às vezes, no monólogo, e a intenção não é essa, tá bom? Então, todo mundo quer falar, não precisa de autorização, de licença, clica aí, libera o microfone, pode falar, tá? Se a gente se embolar um pouquinho, um embolar um com o outro, não tem problema, a gente para um pouquinho e consegue se entender, tá bom? Então, fique bem à vontade para liberar o microfone, para falar, para interromper, porque é assim que a gente consegue interagir melhor. Então, vou... Isso. Certinho, pessoal? Conseguem ver a minha tela aí? Vamos fazer o seguinte, ô Chico, consegue deixar o seu microfone aberto? Consigo, professor. Isso, deixa aberto o seu microfone então, que eu vou fazendo algumas perguntas aqui, você vai me respondendo e acompanha o chat ali para mim, pode ser? Tá bem? Tá ok, pode ser, pode ser. Eu não consigo acompanhar o chat e concentrar aqui, e aí você vai me dando feedback também, se estão enxergando, se... Tá tranquilo, tá tranquilo. Vou passando Tá. a mensagem. Então, legal. Então, pessoal, nos últimos dias teve algumas reuniões, um grupo de trabalho estudando a eficiência ou não das atividades remotas, e a gente fez aquele período de 15 dias de atividade remota, mas que foi um período de 15 dias tentando recuperar um mês de aula. Vocês lembram como é que foi, né? E não foi muito bom, né? Deu algumas coisas erradas ali. Eu acho que um dos principais erros nossos foi querer trabalhar em 15 dias o conteúdo de 30 dias. E a gente também não tinha noção do quanto de tempo que gastava para fazer uma aula, para desenvolver, né, o ensino e aprendizado de uma aula por essa metodologia remota. Então, a princípio, a gente começou com um plano de atividades, considerando que seria mais ou menos igual sala de aula, né? Que o nosso rendimento, tanto para correção quanto de vocês, seria mais ou menos igual. Estou falando muito alto, Chico? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Se quiser, eu falo mais baixo aqui, pessoal. Eu não tenho retorno Por mim, tá legal. tranquilo, professor. Então, a gente não tinha essa noção de como aconteceria, né? E o que está acontecendo, mais ou menos, é que a minha percepção é que a gente está gastando em torno de 2 ou 3 vezes mais o tempo do que a gente gastaria numa aula normal. Então, a proposta para esse próximo plano agora é conteúdo que a gente gastaria 2 aulas normalmente no presencial, a gente passa a gastar 6 aulas, mais ou menos isso, tá? A minha estratégia é mais ou menos essa, então.
E também seguindo a orientação da coordenação, a gente vai botar como aula, hora de aula, aquelas atividades que vocês vão estar fazendo fora do momento de encontro aqui comigo, tá? Do que seria a aula em si. Então, por exemplo, tem que ler a apostila, a gente separa 2 aulas para fazer essa leitura da apostila, tá? Tem que assistir uma videoaula, separa a aula para isso. Tem que fazer um encontro ao vivo, também separa a aula para isso, tá? É mais ou menos isso. Alguma dúvida aí, pessoal? Estou vendo que está dando um pouquinho de eco o microfone do... O professor, retorno do Chico. é que eu acho que o microfone aberto acaba retornando sua voz, então acho que, por mais que eles deixem a câmera, o microfone tinha que ficar fechado para não ter esse retorno. Tá, legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. O Chico, você pode fechar o microfone seu aí, por favor? Beleza, vou fechar. E aí, quando eu fizer alguma pergunta, ou quando alguém quiser falar, vocês abrem o microfone, então, e manda brasa, tá? Entendido? Show, professor. Tá, então tá bom. Então, antes da gente demonstrar o plano de atividades, eu vou retomar aqui o plano de ensino, que é aquilo que estava previsto desde o início do ano, caso não tivesse o problema da pandemia. Então, a gente estava caminhando até bem, e a gente conseguiu avançar, então, aquela primeira parte da entomologia aplicada, né, sobre o manejo integrado, conversamos bastante sobre os conceitos, componentes do MIP, e a gente ficou devendo, e as práticas é que não aconteceram, né, vocês fizeram, basicamente, foi uma viagem lá uma viagem que foi uma atividade mais prática, e a gente tinha algumas práticas já planejadas, já para estourar ali, que era na cultura do maracujá e lá na cultura da banana, prática de amostragem de pragas, né. Essas práticas, pessoal, a gente vai executar elas ainda. Hoje mesmo mandaram aqui no grupo, parece que já tem alguma previsão de data de possível retorno das atividades práticas, tá? Atividades em laboratório, alguma coisa assim. Então, provavelmente a gente vai executar alguma coisa, vai chegar uma data que a gente vai retornar. Claro que talvez vamos ter que dividir os grupos, né? Usando máscara, fazendo tudo certinho, mas a gente vai conseguir retornar. A gente não sabe quando, mas a gente vai conseguir retornar. Então, nesse momento, não precisa preocupar muito com qual vai ser essa data, tá? Que a gente vai retornar. Eu percebo que alguns ficam um pouco agitados com essa data, né? Isso é um pouco especulativo ainda, a gente não sabe ao certo, mas a gente vai retornar e quando retornar vai ter que ser feito com segurança e a gente não vai ficar sem a prática, né? Alguém quer falar? Professor, Sim. essa previsão de volta às aulas, não da volta às aulas, mas das questões práticas ali por enquanto, será que vai coincidir com o retorno dos ônibus, para quem depende de ônibus para se locomover e ir até a viagem? Pois é, esse é um problema, né? Eu acho que à medida que retorna uma atividade, vai ser preciso que outras atividades retornem também. Então, por isso, esse retorno ele depende de uma margem de segurança e de uma amarração muito boa, né? Então, por exemplo, regiões que voltou os ônibus, eles estão tendo que funcionar só com passageiros sentados, com a metade da capacidade do ônibus, algumas questões nesse sentido. Então, eu acredito que quando a gente retornar, também deva ter alguma amarração, os ônibus vão precisar retornar também, né? Mas ainda é bem especulativo, assim, a gente não tem certeza de como vai acontecer. Então, acho que o ideal, pessoal, é a gente não sofrer com isso, tá? Concentrar na teoria,
concentrar naquilo que a gente consegue fazer agora à distância. A gente vai fazer com bastante calma, dessa vez, com bastante tranquilidade, e na hora que chegar o momento, a gente vai estar preparado tanto para fazer a revisão dessa parte teórica que a gente fez à distância, e aí a gente vai fazer ela presencial, com bastante interação, né? E aí a gente faz também as práticas para complementar. Então, não preocupem em relação também ao conteúdo o número de aulas, né? A gente estava previsto 72 aulas para essa disciplina. Agora, com essa situação, a gente não precisa ficar limitado a essas 72 aulas. Possivelmente, a gente vai passar de 72 aulas, porque a gente está considerando vários períodos que não seriam aula, a gente está colocando como aula. Então, não precisa preocupar também com essa questão. Então, o que eu quero dizer? O foco agora não é a quantidade de aulas em si, o tempo em si, mas é a qualidade, tá? É que a gente consiga, quando chegar a hora, terminar o semestre e terminar esse semestre com qualidade. Certamente a gente vai terminar atrasado, né? Com bastante atraso em relação ao que era previsto. Mas a gente vai terminar ele com qualidade para não atropelar as coisas, tá bom? Então, as práticas a gente vai fazer quando voltar, de fato. A gente fez a prova naquela atividade remota. Eu considerei que a prova foi legal, principalmente a última questão, que vocês tiveram que pesquisar, cada um fez a sua atividade, escolheu a sua praga. Então eu escutei todos os áudios, foram bem legais, acho que o desenvolvimento foi bom, eu gostei mais, inclusive, do que a parte escrita em si. Achei que ficou um pouco mais fechado, mais amarrado, né, ao livro. Então, nesse segundo momento, a estratégia vai ser também colocar algo mais que vocês consigam atuar de uma forma com maior liberdade para escrever ou para falar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, a gente fez a avaliação escrita e fez os estudos dirigidos também. E depois eu comento um pouquinho sobre eles. E aí, nessa atividade remota, a gente, além de fazer a revisão daquilo que a gente tinha dado, algumas etapas de revisão, eu passei uma aula para vocês de controle biológico, que era um tema bem pesado, bem difícil de ser trabalhado à distância. Então, as aulas, eu gravei em 2 momentos, 2 aulas grandes ali, de cerca de 1 hora. E aí eu vou querer ouvir de vocês qual é o retorno em relação a esse conteúdo, tá? E depois passei também algum conteúdo em relação ao controle cultural. Também outra aula que tem bastante teoria envolvida, e que o ideal é que a gente tivesse mais discussão, né? Não fosse só uma videoaula nesse sentido, tá? E aí agora a ideia é pegar de uma forma bem lenta e adotando outras estratégias, que eu vou mostrar lá no plano de atividades, abordar nesse período agora o controle etológico e o controle por resistência genética, controle de pragas por resistência genética e etológico, tá? Então, só esses 2 tópicos aqui, a gente não vai avançar muito. Então, por exemplo, aqui eu tinha previsto 4 aulas e lá no plano eu botei acho que em torno de 10 aulas, alguma coisa assim. Então, são uma quantidade bem maior de aulas para poder desenvolver o conteúdo que presencialmente a gente gastaria menos aula. Não só presencialmente, mas se a gente tivesse numa situação onde tudo tivesse normal, né? Não é só o fato de estar presencial, se tudo tivesse normal, a gente teria uma condição de trabalho, de rendimento muito melhor. Por exemplo, o meu rendimento aqui, ele caiu muito, né? Caiu mais de 50%, porque eu tenho as crianças em casa o tempo todo, né? E aí fica tudo mais difícil. A esposa em casa, tudo em casa, então, além do estresse normal e tal, tudo que a gente vai fazer demora mais agora, né? Você vai no supermercado, o que você fazia em 1 hora, agora gasta 2, 3 horas. Então, é esse tipo de rendimento que compromete mais também. Tá bom, pessoal? Alguém quer falar um pouco sobre
sobre as estratégias aqui, ou sobre o aproveitamento dessas aulas, que foram videoaulas sobre o controle biológico? Eu não consegui acompanhar, professor, nenhuma dessas aulas aí, por falta de tempo mesmo. Aí, se outra pessoa quiser falar. Tá, pois é, eu percebi isso, que alguns não conseguiram acompanhar a videoaula, parece, tá? Às vezes estavam até presentes na live, né, na aula ao vivo, nesse primeiro encontro, mas na videoaula eu percebi que, eu não sei se vocês sabem, mas o YouTube ele mostra o tempo de permanência nas aulas, tempo médio. E o tempo médio de permanência, da última vez que eu olhei, era em torno de 14 minutos para uma aula de 1 hora. Então, isso quer dizer que a aula não está sendo muito chata de ficar naquela aula ali, não está sendo muito proveitosa, tá? Então, eu não sei se alguém mais quer falar sobre a percepção. Olha, professor, para ser bem sincero, como teve essa pausa de um mês aí, daí o conteúdo ficou meio que esquecido lá atrás, assim, né? Só talvez revisando ali ó, a videoaula e revendo o conteúdo, consiga ter uma relembrança, assim, né? Para ter uma discussão melhor. Ô, professor, também quero fazer a aulas em si lá, eu achei interessante, assim, deu para tirar bastante conhecimento, mas eu acho se fracionasse elas, assim, que nem lá de controle biológico tinha bastante tópicos, assim, para poder fazer várias aulas, né? Eu acho que seria até melhor, eu tenho alguma dúvida em algum ponto de controle biológico, vou lá naquela aula, entendeu? Eu não preciso abrir o vídeo de 1 hora e pouca. Eu acho que facilitaria até pela questão da internet, de carregar também. Concordo. Legal. Isso, eu andei conversando com a jornalista do IFC, uma que foi embora agora, a Raquel, e ela, inclusive, falou comigo que o ideal que seria as videoaulas fosse de 3 a 5 minutos. E aí eu falei, nossa, estou fazendo tudo errado. Mas essa é uma ideia, então, de numa próximo momento agora, se a gente for gravar, então, videoaula, fazer períodos curtos ali, acho que 5 ou 10 minutos, no máximo. Professor, eu daria essa ideia de fazer até uns 15 minutos, 20 minutos. Seria legal também. Né? Se for um legal. conteúdo mais pesado, assim, né? Não tiver como fracionar tanto. Legal. O Carla, tá me ouvindo? Queria falar alguma coisa? Você me passou que você estava com mais dificuldade, né, para acompanhar também. Professora, eu tenho bastante dificuldade devido à minha situação em casa, tudo. E eu até vi alguma coisa do vídeo, mas não consegui ver tudo, porque os vídeos muito extensos, ele dá isso, porque às vezes eu não vou conseguir ficar 50 minutos assistindo um vídeo, eu vou ter que parar ele algumas vezes. Então, se forem tópicos, isso facilita. E, por exemplo, as aulas gravadas, é muito cansativo você assistir depois. Eu não pude acompanhar elas, é bem complicado por causa da questão de horário, disponibilidade de equipamento, tudo. Eu tenho meus 3 filhos estudando online também e o meu marido em casa. Então, tem essa questão, assim, que dificulta. Você tá vendo essas lives, é muito tempo, demora 10 minutos para começar. Se a gente está participando ativo, é uma coisa, mas aí depois você acessar esse material, isso se torna, assim, bem maçante. Isso, tá certo. Eu também tinha uma coisa para falar depois. Legal. Eu até parei de fazer as lives, né? A gente começou fazendo, depois eu parei de fazer e tentei mandar mais videoaula, porque eu sei que é bem maçante para quem não está ao vivo, né? A pessoa pega e aí fica muito extenso, né? Então, acho que é essa ideia que vocês já passaram aí de fazer aulas curtas, né? De 5, 10 minutos ali, uma coisa que a pessoa consiga encaixar durante o dia dela, né? É uma boa, já está anotado aqui, tá? Vai fazer dessa forma. Professor, em relação também à questão das atividades avaliativas, porque nem sempre eu vou ter um computador, por exemplo, disponível para mim estar utilizando.
Então, se for algo que você possa, de repente, até fazer uma atividade no celular, alguma coisa mais curta, tudo isso também facilita, sabe? Porque até a formatação, tudo de um texto ou de um material, ele é bem mais complicado dependendo do equipamento que você está utilizando. Legal. Isso. A gente pode conversar um pouquinho mais depois, mas eu pensei igual para facilitar, talvez a gente fazer ou um encontro aqui, igual a gente está tendo agora, para conversar um pouco e aí fazer a avaliação nesse sentido, ou tentar tornar isso mais dinâmico, por exemplo, tem uma atividade, você olha no celular, qualquer atividade, faz no caderno, tira uma foto do caderno e manda. Alguma coisa assim que possa facilitar também, tá? Mas a gente está aberto aí às propostas. Francisco? Não, que nem eu queria comentar também, igual a Carla, que aqui não é sempre que eu vou ter a oportunidade de ver aula ao vivo, assim, né? E aí eu até andei conversando, porque se fosse para mim poder ver as aulas ao vivo, eu teria que voltar para casa. Só que aqui, como eu ganho bolsa de auxílio, no caso, para poder trabalhar, e até seria ruim, né? Aí eu gostaria de saber da flexibilidade do professor quanto a essas atividades, quanto a essas aulas não assistidas. Tá. Não é preciso estar nas aulas ao vivo, não, tá? O que a gente precisa alinhar um pouco melhor por exemplo, se você está conseguindo assistir às videoaulas e conseguindo entregar alguma atividade em relação a essa videoaula. Entendeu? Eu preciso só de alguma coisa que comprove, né, que você assistiu a videoaula, que você está aprendendo esse conteúdo. Entendeu? Mas não Não, eu precisa ser entendi, sim. live, não precisa ser ao vivo. Não, sim, eu entendi. Mas essa parte, por exemplo, aí, no caso, eu não deixo de entregar uma atividade aí, pelo que o nosso coordenador falou, ninguém vai ser prejudicado também, né? Mesmo que, não consegui. Porque vai ter um tempo depois, né? Só queria ter a certeza disso. Vai ter. O que está meio complicado é que a primeira orientação, por exemplo, era que quem entregou a atividade ganha presença, mas, pelo que eu entendi, quem não entregou também não ganha falta. Então, a meu ver, eu estou querendo, eu acho que o coordenador não vai achar ruim, eu estou querendo abrir de novo as atividades, os estudos dirigidos que já foram e tal, e aí quem tiver tempo agora, né, já está num segundo momento, quiser ir lá fazer, aí depois a gente, depois que passar essa tormenta toda, essa bagunça, a gente dá uma olhada, vê quem fez, como é que tá, e aí sim pensa na questão de registrar a presença, né? Porque não tem condição de dar falta para quem não fez também. Até isso, acho que na reunião que teve, a Camila falou, né, de a gente tentar retomar. Eu também tenho interesse, eu também não fiz as atividades naqueles 15 dias, e eu tenho interesse em tentar encaixar, agora as coisas já estão um pouco mais organizadas, e tentar ir fazendo essas atividades, até para que quando a gente volte, seja de repente só uma revisão, que tenha ficado o mínimo possível para depois. Então, se a gente conseguir, de alguma forma, aproveitar esse período, agora ficou em módulo, então vai ter menos matérias, né? E de repente encaixar e entregar essas atividades que ficaram para trás, até se a gente, nesse grupo de aluno que ficou, acho que não sei se foi só eu, né, o Chico também ali falou, mas a gente conseguir colocar isso em dia o quanto antes, eu acho que é melhor, que na volta seria uma revisão de todo mundo junto, né? Isso. A ideia é não deixar ninguém para trás, né? Então, nesse momento, o conflito a gente quer desenvolver a atividade, quer continuar o aprendizado, né? Porque todo mundo vai ficando mais velho e tem o seu tempo para formar, né? Tem os seus cursos de estar estudando ali. Só que a gente também tem essa questão da pandemia, que a gente precisa atravessar ela e chegar lá na frente com todo mundo, né? A gente não quer chegar lá faltando alguém. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para conseguir esses dois objetivos, de avançar no conteúdo sem colocar ninguém em risco, né, de deslocamento e tal. Às vezes o risco não é nem a aula em si, mas é o risco de pegar a condução, do trânsito em si, né, durante o deslocamento. Então tá, pessoal, se alguém quiser mais falar, pode abrir o microfone e falar. Eu vou passar para o plano de atividades aqui.
Deixa eu só achar como é que eu passo aqui para o plano. Tá. Então, plano de atividades. Então, passei para um outro documento agora, que é o plano de atividades proposto para esse período agora. Então, não sei se todos conseguiram acompanhar, tiveram a informação, ou entenderam com clareza o que o coordenador passou. No início eu também fiquei bastante confuso, mas a princípio foi assim, então, pessoal. As disciplinas que iam começar hoje, dia 1º de junho, elas vão até o dia 15, que é uma segunda-feira, até o dia 15 de junho, ou seja, elas têm 15 dias para trabalhar. E não são todas as disciplinas que começam hoje, é mais ou menos a metade, pelo que eu entendi. Tá? Não sei se é a metade, mas é mais ou menos isso. E aí o coordenador orientou que a carga horária de 15 dias fosse aquela equivalente a 30 dias, porque a partir do dia 16 de junho até o final de junho, a gente não vai ter essas disciplinas, como a entomologia. Vão ser outras disciplinas. Então, a entomologia, por exemplo, que a gente tem 4 aulas por semana, nessa semana a gente vai ter 8 aulas. Então, dobrou a carga horária por semana, tá? Nessa ideia é tentar aproveitar o espaço da disciplina que não está acontecendo nesse primeiros 15 dias, mas não é para dar mais conteúdo, tá? Porque dobrou a carga horária. Sim, usar essa carga horária que foi dobrada para dar mais tempo para vocês efetuarem as atividades. Então, o plano de atividades, ele está mais ou menos a estrutura grosseira aqui está mais ou menos igual à outra, né? Utilizar a videoaula, transmissão ao vivo, grupo do WhatsApp, tal. Acho que eu vou passar mais rápido isso aqui, até para quem vai ver depois gravado, não ficar muito extenso. E aqui na programação, está programado aqui o período de 1º a 15 de junho, com exceção do dia 11 e 12 de junho, que é em função do feriado lá. Então, a gente tem aula na segunda e na quinta, se eu não me engano, isso, e uma quinta-feira dessa é feriado, então eu não estou contando hora-aula para esse dia de feriado. Seriam 2 aulas, que dobrando seria 4, tá bom? Então, feriado, recesso, é feriado e recesso. Então, aqui a primeira semana eu separei por semanas, tá? Para ver se fica mais fácil da gente entender o que a gente vai desenvolver. De 1º de junho a 5 de junho. Segunda a sexta, então. Então, o primeiro momento, esse encontro aqui, segunda-feira, 1º de junho, discussão do plano de atividades remotas, e eu queria discutir com vocês um pouquinho a atividade de seminário. Vou ver o que a gente pode pensar sobre. Então, vou gastar mais ou menos 2 aulas para fazer isso, tá? 2 aulas são 100 minutos aí. Acho que a gente não vai gastar isso tudo, não. Mas é uma previsão essa. E aí, na quinta-feira, eu coloquei aqui como previsão da gente encontrar novamente ao vivo, que era para discutir sobre o conteúdo de controle biológico e controle cultural. Era para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, o que é? Eu pego o estudo dirigido, vocês pegam de vocês, eu posso abrir o de vocês aqui também, e a gente passa em cima dele e conversa sobre as questões de controle biológico, conversa sobre as questões de controle cultural. Seria essa atividade para a aula de quinta-feira, tá? Essa ideia é para relembrar, né, como se fosse uma revisão aí, para relembrar e para ajudar na fixação, no entendimento de alguma coisa que não fica bem explicado nem na apostila e nem na videoaula, por conta da gente tentar ser mais direto, né? E porque a gente não sabe realmente qual é a dúvida que está surgindo ali. Ok, tudo bem? Se alguém quiser falar. Tudo certo, professor. Então, qual que é a estratégia? Então, aqui, a partir desse primeiro momento, quinta-feira a gente encontrar para poder fazer um bate-papo sobre controle biológico e controle cultural.
as principais características do controle biológico, os tipos de controle biológico, os tipos de controle cultural, né, importância e tal. Depois entra aqui controle etológico, o controle comportamental. Aí eu separei 2 aulas. Lá na apostila, controle etológico, ele vai da página 38 a 40. Então são 2, 3 páginas, mais ou menos. Vocês vão ter 100 minutos. Então vocês separam na agenda de vocês 100 minutos para poder 100 minutos durante a semana, como se fosse no horário de aula ali. Eu botei aqui horário fixado pelo estudante, mas se vocês preferirem, eu posso fixar também algum horário de referência para vocês. Por exemplo, na quarta-feira à tarde, de 3h20 às 5, é o horário para essa leitura. E aí, se ajudar, eu posso fixar também lá no calendário. Acho que vocês já viram, tem um calendário de atividades agora. Mas cada um pode fixar também, porque às vezes é melhor de manhã, às vezes é melhor de noite, então fica bem livre isso aqui, né? Então 100 minutos para fazer essa leitura. Alguém quer falar? Professor. O calendário que o professor falou, ele está onde? O calendário. Tá, ele tá aqui, deixa eu abrir ele aqui. Vocês não tiveram acesso ao calendário, não? Não viram, não? Eu vou mostrar ele rapidinho aqui. Eu acho que facilita, então, um pouco. Tá. Vocês não conseguem ver essa tela que eu tô vendo aqui, não, né? Do calendário. Não, para mim tá aparecendo o plano de atividades ainda. Tem que trocar aqui, ó. Tá, vamos trocar aqui. Toda hora que eu tenho que trocar, eu tenho que cancelar e abrir de novo. Vamos lá. Programação. Essa. Tá, vamos ver se apareceu aí, pessoal. É uma tabelinha de Excel. Professor, aqui está aparecendo bem desfigurado, está aparecendo o símbolo do Firefox. Bem maximizado. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar aqui para vocês, para que vocês consigam acessar aí. Pode ser, manda no grupo lá, professor. Eu mandei aqui no chat agora. Quem tiver em computador aí, conseguir abrir e tal. Eu não sei por que não está abrindo. Mas depois eu tento, então. Vamos passar pela programação. E aí, dependendo, a gente consegue mostrar depois ali. Deixa eu trocar essa apresentação, então. E a gente vai para outra. Ele pede para liberar o acesso daí, professor. Vocês não estão com acesso, não, a esse calendário? Eu cliquei ali, ele pede para liberar o acesso. Solicitação enviada. Então, eu acho que quem dá o acesso deve ser só o coordenador. Mas é bom saber que aí eu já contacto ele para ele liberar o acesso para vocês. Porque esse calendário eu acho que vai ajudar bastante, tá? Sim, ajuda a gente a se organizar, né? E saber quais as atividades que a gente tem na semana. Então, tá lá no calendário já. É um calendáriozinho normal, né, da semana. Para todos os professores. Onde no meu horário de 3h20 aparece, então, que a gente está fazendo essa live aqui, lá no calendário. E aí, lá no calendário também vai estar esse outro horário aqui, na quinta-feira. E tem outros horários vagos lá, que poderiam ser meus, mas eu estou deixando aberto para o estudante deixar fazer a atividade quando ele quiser. Mas é importante a gente seguir esse plano de ensino aqui, que aí eu acho que tende a não dar errado dessa vez, se a gente fizer dessa forma. Então, separar 2 aulas para fazer a leitura da apostila, depois mais 2 aulas para poder assistir a videoaula de controle etológico. Então, por exemplo, Chico, você que trabalha, fazer isso, tentar baixar isso em algum horário, ou ver isso à noite, em algum momento que seja mais oportuno.
E eu vou fazer ela bem picada também, né? Tentar fazer menor e se ficar maior eu divido ela, tá? Para não ficar grande também. Assim a gente consegue no intervalinho do café, alguma coisa assim, já assistir, né? Tá. E aí, qual que é a estratégia para tirar os estudos dirigidos? Que eu acho que demandou muito tempo, tanto de vocês quanto da minha parte aqui, para ler cada um deles. E, embora eu tenha lido, eu também não consegui corrigir, porque está tudo na tela do computador, e eu não consigo, o meu computador não dá para escrever na tela. E aí eu também não consigo corrigir bem para poder dar o retorno. Gasta muito tempo, então não foi muito eficiente para mim também. Mas, de maneira geral, os estudos dirigidos tiveram bons resultados, as respostas foram boas, né, bem completas, e só faltou, assim, eu não consigo ter a percepção se o aluno realmente aprendeu ou se ele pegou e trouxe aquela informação da apostila ou do site e botou ali, e aquilo não teve significado para ele, tá? A gente consegue aprender quando o conteúdo tem significado para nós, né, ele mexe conosco, e aí ele passa a fazer parte do nosso conhecimento. Professor, tem uma dúvida no chat lá. Uma dúvida lá? Vamos achar o chat aqui, então. Sobre as atividades no SIGA, sim. Essas atividades eu vou postar logo, tá? Eu só queria, antes de postar ela, ter o ok de vocês sobre o formato. Então, por exemplo, a videoaula eu nem gravei ainda, porque eu queria saber qual que era o formato melhor. Se não tiver problema para vocês, a gente continua daquela forma, botando no YouTube, e só que fazendo ela bem menor, fazendo os vídeos ali de 10, 15 minutos, tá bom? Tá bom, Heloísa? É mais ou menos isso a sua dúvida? O Siga A, pessoal, ele é a ferramenta oficial, tá? Então, todos os professores vão trabalhar com Siga A. Tem que estar tudo lá no Siga A, inclusive para depois o sistema vai passar por auditoria para ver se os alunos estavam participando e se o professor estava atuando nesse período. O resto, YouTube, Meet, outras plataformas, é só complemento, é só opcional. Então, o Siga A é obrigatório e tudo tem que estar lá. O link dessa reunião, todas as atividades tem que estar lá. Então, é bem essa a ideia. Isso, mas o que é para entregar dia 15, Heloísa? Eu não entendi. A princípio aqui não tem nada ainda para entregar, não. A ideia, nesse momento, é justamente esse, é não fazer nada para entregar, tá? Não, Pra ver se professor, melhora. mas foi passado para a gente na reunião, pelo que eu entendi, por exemplo, que toda matéria ia ter uma atividade, né, no máximo. E essa atividade era para ser entregue no último dia das nossas aulas, que seria dia 15. Eu acho que foi isso que ela quis falar. Ah, entendi. Tá. A estratégia que eu estou adotando aqui é não deixar nenhuma atividade para vocês entregarem, tá? Qual que é o meu pedido para a gente não ter que entregar atividade? É que a gente possa fazer essa live aqui, ó. O que acontece, então? Vamos observar o conteúdo aqui, controle etológico. Duas aulas para leitura, 2 aulas para videoaula e 2 aulas para discussão. Então, ao invés de eu passar o estudo dirigido, eu vou abrir o estudo dirigido aqui, ou as principais questões do conteúdo, e aí eu vou conversar com vocês. Eu queria que vocês participassem desse momento, ajudando a responder essas questões, tá? Então, fica marcada a participação de vocês, e é a minha forma de avaliação, tanto de participação, né, de realização do estudo dirigido, como de presença, tá? Então, era participar dessa live aqui, ó, na segunda-feira, dia 8 de junho, depois de ter feito essas outras aulas aqui à distância. A gente participa dessa conversa aqui, tá? É uma conversa bate-papo, tá? Uma conversa informal, bem para a gente avançar nesse conteúdo. E aí fica registrado. Qual que é o problema? Alguns não vão poder participar desse momento aqui, dessa live. Então, quem não puder participar dessa live, eu ainda estou pensando aqui, mas eu acho que o caminho é
talvez é agendar um horário comigo ou mandar um áudio, alguma coisa assim. Acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso aqui. O que vocês acham dessa ideia? Então, depois de 4 aulas, um encontro para discutir sobre aquele conteúdo. E aí não tem estudo dirigido, é um encontro só. Eu acho Eu interessante, achei professor. interessante. Achei show de bola, professor. Seria essa a ideia. Tá. Uma opção que eu tenho aqui é, por exemplo, se tem 20 pessoas trabalhando na atividade remota, eu posso pegar aqui, até para dar mais espaço para todo mundo falar, talvez a gente, se vocês entenderem que é assim, a gente pode amadurecer um pouquinho essa ideia ainda. Dividir a turma, por exemplo, entra 10 no primeiro horário, nos primeiros 40 minutos entra 10, depois nos 40 minutos seguintes entra outros 10, aí acho que dá oportunidade para todo mundo falar. É como se fosse uma avaliação em atividade em tempo real, né? Uma avaliação da participação em tempo real. Aí fica gravado, fica registrada a presença. O estudo dirigido eu estou dando, com base no histórico dos últimos, eu estou dando praticamente total para a maioria de vocês, tá? Porque eles estão bem feitos, está tudo corretinho, então é mais ou menos isso, tá? Professor, Sim. uma ideia para quem não conseguir participar de qualquer maneira, né, dessa live, seria pedir, talvez, né, não sei se é o melhor jeito, né, mas pedir as questões como áudio, que nem aquela última questão da prova, porque os áudios, eles encurtam, né, a fala, no caso, né, vai ser um áudio, sei lá, de no máximo 2 a 3 minutos, né, cada questão, assim, e tu consegue, tipo, tu consegue ver que o aluno, às vezes, não tá ali só copiando e colando, né, que nem o professor falou, da apostila, de algum outro material, né, é o aluno falando, então ele teve que procurar aquela informação para pelo menos ter coerência na resposta dele, né? Isso. Legal. Legal. Todo mundo concorda? Acho que dá para fazer dessa forma? É uma ideia minha, né? Não sei se é É que, o ideal, mas, sei Uhum. lá, talvez varie com a A possibilidade de cada Carla um. colocou aqui. na verdade, não sei se na live que o professor vai fazer todas as perguntas para todos os alunos ou vai ser algumas perguntas para cada um, porque senão essa pessoa que não conseguiu acompanhar a live vai ter que responder todas as perguntas, né? Ou então seleciona um pouco por exemplo, como vai entrar 10 pessoas de cada vez e vai ser número X de perguntas para cada pessoa, selecionar esse mesmo número X para essa pessoa que vai enviar os áudios, eu acho. Isso. Essa estratégia, pessoal, ela é bem comum nos cursos de educação, na parte de humanas, onde eles, por exemplo, a minha esposa fez mestrado em educação, a disciplina do mestrado não tem prova, pra vocês terem ideia. Então a gente não está fazendo nada errado. O que a gente precisa é ter só o compromisso de que todo mundo vai ler a apostila, todo mundo vai ver a videoaula, e aí a gente vai chegar no momento de discutir o assunto. Na discussão, imagino então que eu vou trazer aqui umas 4, 5 perguntas, e aí das 4, 5, a gente faz uma amostragem, eu vou perguntando, eu leio alguma pergunta e converso um pouco com a Heloísa, converso um pouco com o Arthur, peço para falar um pouco, e aí não tem essa questão de, ela respondeu certo, ela respondeu errado, a gente está pensando no aprendizado, tá? Então, o importante é participar, e aí não existe uma resposta única, né? A gente tem que entender isso. Não existe uma resposta única para uma mesma pergunta. Então, a ideia é essa. Aí, a gente pode, num primeiro momento, dividir, talvez, se for esse o caso, vamos pensar um pouquinho mais, dividir a turma, e aí não precisa cada pessoa que está lá online responder todas as perguntas, né? Então, pergunta 1, aí eu pergunto para 2, 3 falam, pergunta 1, pergunta 2, 3 falam, a gente tenta que todos falem pelo menos uma vez durante a live, tá bom? Acho que a ideia era mais ou menos essa. E a ideia do Lucas eu acho que seria boa. A pessoa que não participou, talvez ela
ela acessa as questões que foram ali e ela faz um comentário geral sobre uma ou duas questões, ou ela fala sobre o todo, né? Ela faz um comentário e manda por áudio para mim, e aí eu pego esses áudios e coloco lá no sistema. Que aí quem não estava na live consegue ouvir os áudios de quem não pôde participar, né? Ouvir os comentários de quem não pôde participar. Então não são respostas fechadas, tá? São respostas abertas, igual, por exemplo, quando eu pergunto lá o que é o controle biológico, a gente pode ter várias respostas, não precisa ser aquela resposta ali que está na apostila, entendeu? É o que você entendeu sobre o controle biológico, depois daquilo que a gente discutiu, dos conceitos que foram apresentados, o que você entendeu sobre o controle biológico? É como eu virar para o Francisco e falar, Francisco, fala um pouquinho o que você entendeu sobre o controle biológico. Aí o Francisco vai falar, e eu vou analisar se está coerente o que ele entendeu, se está tudo certo, ok. Aí podemos escutar a outra pessoa, né? E assim a gente vai. Escutou 2, 3, passamos para outra. Eu acho que dá tempo, tá? Professor, Tá, a tá legal Luísa para falou vocês? no chat ali. Tá, a Heloísa falou que tem pessoas que ficam nervosas, né? Mas, Heloísa, a gente não vou estar dando nota, tá? É mais a participação só. Então, mas vamos entender que talvez se alguém fica nervoso, pode mandar por áudio, então, para não dificultar, talvez. Fica melhor, assim, um áudio, né? Ou pode mandar um áudio, pode mandar um texto também, acho que não faz muita diferença para mim, tá? O áudio é melhor justamente pela percepção que a gente consegue ter, se a pessoa está entendendo, ela tem uma tendência a usar as palavras dela quando ela fala, do que quando ela escreve, né? Quando é escrita, a pessoa tende a pegar mais do texto, alguma coisa, e a gente não consegue ter a percepção de aprendizado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui, a Bianca. Tá, a Bianca tá com dificuldade para falar, né? Para mandar ao vivo, atividade ao vivo, tá bom? Então a gente vai ter essas dificuldades, tá? Não precisamos fechar nada agora, vamos deixar correr um pouquinho, e aí a gente conversa ali pelo WhatsApp, é a melhor estratégia, tá? Professor, se o professor conseguir também conversar com os outros professores e falar dessa tua ideia, né, desse teu modo de levar essas atividades, também seria interessante. Tá, eu posso comentar com ele, sim. Eu acho que a gente na engenharia tem essa tendência de ser muito ferro e fogo, né? E valorizar pouco a discussão das ideias. E quando você discute uma ideia, quando você apresenta, você fixa melhor esse conteúdo, né? Então, quando você fala sobre o assunto, você fixa, você vê realmente se entendeu ou não. Então, eu gosto bastante. E vocês, quando estiverem trabalhando, vocês vão precisar usar bastante esse recurso da fala, tá? O agrônomo, na maioria dos casos, ele precisa desenvolver a fala, precisa saber falar bem, de uma forma organizada, tá? Não estou falando que a gente vai precisar falar dessa forma organizada, ordenada, nesse momento, mas é exercitando que a gente melhora para quando chegar lá como profissional, já está num nível melhor do que o que a gente se encontra nesse momento, tá bom? Então isso aqui a gente conversa um pouquinho, a princípio tá essa estratégia aqui da live para não deixar isso tudo dirigido, tá? A gente pode pensar em amadurecer, então até o dia 8 a gente amadurece um pouquinho essa ideia aqui. É na segunda semana isso aqui, tá? É lá na segunda-feira só. Depois entra aqui então controle por resistência genética, aquela mesma base então, leitura dos tópicos na apostila, página 40 a 43, 2 aulas, 100 minutos para fazer essa leitura, eu acho que dá para ler mais de uma vez, tá? Então, lê mais de uma vez, destaca aquilo que é importante, a gente pode repassar depois algumas dicas também para entender o assunto. E eu mandaria aqui a videoaula também. Essa é uma videoaula que ficaria bem curta, tá? Porque não tem muito, o assunto não é muito extenso, quando a gente fala desse controle por resistência genética. São princípios básicos, algumas estratégias bem básicas, assim, como utilizar cultivares resistentes,
resistência por características físicas da planta, tal, antigenose. São mais conceitos, mas são coisas rápidas. Então, por isso eu botei a leitura e a videoaula aqui, que é inferior a 30 minutos, dentro de 100 minutos, que vocês vão gastar. Tá? E aí, novamente, aquela mesma estratégia na segunda-feira de trabalhar aqui o tema que a gente discutiu na videoaula e fez a leitura. Tá? Então, na semana do dia 15, a gente não tem a aula de quinta-feira, só tem a aula da segunda. Então, essa aula da segunda, ela ficou dobrada, não sei. Era para ter ficado dobrada aqui, tá? Mas isso não tem problema, não. Acho que fechou 14 aqui. Depois eu vou dar uma olhada se ela ficou dobrada aqui. Se ela não ficou dobrada, também não tem problema, tá? Mas eu acho que o tempo aqui está razoável. Se precisar, a gente aumenta mais 2 aulas aqui, acho que não tem problema. Professor, Tá bom? para esse segundo assunto, é a mesma ideia do primeiro ali, fazer uma live de discussão no final? Isso, a mesma coisa. Mesma coisa do primeiro, fazer uma live de discussão. Essa live de discussão é porque eu senti bastante falta, para atender a minha função, de perceber se vocês estão aprendendo ou não. Então, ali, o controle biológico, o controle cultural, por mais que os estudos dirigidos tenham sido bem feitos, eu não estou com segurança para saber quem aprendeu mais e quem aprendeu menos aquilo ali, quem precisaria de um reforço, sabe? Eu não tenho essa segurança. Então, essa live seria para poder me dar uma percepção melhor sobre esse aprendizado. E aí, na live, a gente já consegue corrigir alguma coisa que a pessoa possa estar entendendo errado. Porque se eu não corrijo isso que a pessoa está entendendo errado, pode ser que ela memorize uma informação errada. E aí é um problema, né? Você corrigir alguma coisa que está memorizada errado fica bem mais problemático. É pior do que aprender do zero. Então, a ideia também é não acumular entendimentos errados, né? Por isso que é importante essa conversa, essa live ali. Certo. Essa live, pessoal, ela pode acontecer no momento síncrono ali, né, no mesmo momento, e também pode acontecer pelo WhatsApp também. Então, por exemplo, o caso da Bianca, surgiu um momento ali que deu uma brecha, ela consegue mandar um áudio, ela manda um áudio, tira uma dúvida, ela conversa, ou ela fala alguma coisa sobre o assunto que ela não conseguiu falar no momento que ela estava ocupada, né, que não tinha condição de falar ao vivo ali, tá bom? Então tá aqui na avaliação, pessoal, então tá aqui, a cada 4 ou 6 aulas remotas, videoaula, leitura ou live, será avaliada a presença e desempenho dos alunos no conteúdo por meio de atividade síncrona, onde será realizada a discussão em grupo das questões chaves trabalhadas. Os discentes ausentes da live deverão agendar um momento para discussão com o professor, né? Eu botei agendar aqui, mas não precisa ser um agendamento, né? Pode agendar. Por que eu botei agendar? Porque lá no calendário eu separei alguns dias lá onde eu vou estar na sala. Então, esse mesmo link que vocês usaram hoje, se vocês entrarem lá, eu não sei se é na quarta-feira que eu botei, entrarem lá na quarta-feira, eu vou estar na sala. Vocês podem entrar e falar. Às vezes você não quer falar na frente do colega e tal. Então, fica como se fosse uma sala virtual. Eu estou na sala, sozinho na sala. Quem entrar, me encontra lá e conversa comigo e explica e tal. Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? Então, pode ser por áudio ou a gente encontra na sala virtual. É naquele Qual horário... vai ser? Deixa eu ver se eu acho ela aqui na programação. Professor, o Matheus está pedindo para aceitar ele. Oi, pode repetir, por favor? Não entendi. O Matheus pediu para tu aceitar ele na chamada. Legal. Matheus. Beleza. Então, aqui, ó, na programação, eu botei, por exemplo, na quarta-feira, de 2h10 às 3. Essa sala que a gente está agora, ela vai estar aberta. E eu vou estar nela. Na quarta-feira, de 2h10 às 3. Então, eu vou estar nessa sala na segunda, vou estar nessa sala na quarta e vou estar nessa sala na quinta, nessa sala virtual. Tá?
Eu acho que eu botei aqui na sexta também. Então eu botei, porque são 8 aulas, né? Então eu vou estar com essa sala virtual aberta de 2h10 às 3h, nesses dias, então. Acho que alguém pegou meu horário aqui, tá? A gente tá com um probleminha que às vezes o professor confunde e bota em cima do meu horário. Mas a gente vai ajustar isso aqui ainda. Então as salas vão estar abertas e eu vou estar atendendo. Então o que eu vou fazer? Todo dia eu vou mandar o link da sala para vocês. Eu acho que o link vai ser o mesmo, tá? Eu acho que não vai ser alterado, pelo que eu percebi. Mas eu mando todo dia o link da sala para vocês, e aí acho que dá para tirar uma dúvida ali, de uma forma mais tranquila, porque no WhatsApp parece que às vezes vocês ficam com receio de entrar em contato e pensar que estão incomodando o professor. Ok? Interessante essa tua proposta, professor, que cai bem naquela situação que é não deixar o aluno sem o contato com a instituição, né? Porque acredito que essas atividades sejam mais para isso do que para, digamos, uma avaliação e fechar semestre, aquela coisa, né? Mais para manter o aluno perto e não que uma rotina de estudo, assim, mas que ele tenha o contato, né? Que tenha um mínimo de contato, né? Não perder esse vínculo, né? Isso, exatamente. Deixa eu mudar só agora. Então, alguém quer falar alguma coisa sobre o plano de atividades? Você acha que está razoável para a gente começar? É só um plano, né? Como um plano, a gente pode alterar um pouco ele no decorrer do caminho. Por mim, tá show, professor. E comparado ao que estava antes, tá show de bola. Isso, diminuiu bastante, né? Então, deixa eu botar aqui para apresentar. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o seminário. É um tema para a gente pensar, é coisa rápida, a gente já está fechando a aula aqui para liberar vocês. Então, tá. Aqui, pessoal, como está lá no plano de ensino, eu acho que eu não mostrei lá, mas lá no plano de ensino tem o seminário. Esse seminário estava previsto de ser realizado em dupla. Então, essa era uma atividade que vocês fariam em casa, provavelmente, né? E apresentariam lá na escola para a gente, igual foi feito lá na entomologia. Só que agora está cada um no seu canto e alguns têm mais dificuldade com internet, computador e tal. Então, qual que era a ideia? Eu conversei um pouquinho, não sei se foi com a Carla, alguém sobre, mas eu queria construir isso junto com vocês para poder definir. Então, na ideia de seminário era, como a gente está em 23 pessoas, mais ou menos, seria fazer em dupla, e a gente teria 12, 13 apresentações, tá? E eu queria fazer esse seminário, principalmente porque a gente está em atividade remota ainda. Eu não sei se a gente vai estar em atividade remota quando chegar o momento de apresentar, e não tem nem data para apresentar aqui ainda, mas é algo que a gente já precisa começar a construir. Faria em dupla, então 2 pessoas, e nesse momento de atividade remota, se vocês concordarem comigo, a gente poderia tentar casar uma pessoa que está com computador bom, internet, com uma pessoa que está só com celular e internet ruim, que aí eu acho que daria para amenizar um pouco a situação. Então eu pegaria aqui, ó, acho que a gente não precisa definir isso aqui hoje, tá? A gente pode definir depois, ou vocês conversam entre vocês. A ideia do seminário é falar de uma forma prática o manejo integrado de pragas em algumas culturas. O professor não consegue, ou ficaria muito chato o professor falar sobre o manejo integrado de todas essas culturas. Acho que a profundidade, inclusive, não ficaria tão boa quanto vocês trabalhando. A ideia de vocês trabalharem é criar experiência em falar sobre o assunto também. Então, qual que é a prática desse seminário? Eu construí uma situação-problema aqui, ó. Então, imagine aqui, ó, você está participando de uma seleção para emprego, cujo objetivo da vaga é a contratação de um agrônomo responsável por implementar
e desenvolver o manejo integrado de pragas das fazendas do grupo. Então, eu botei exemplo aqui, fazendas do grupo Roberto Marinho, que é um grupo de fazendas, né? É uma empresa que está por trás dessas fazendas. E essa empresa vai contratar um agrônomo para cuidar do manejo integrado de pragas, ou para ser o coordenador do manejo integrado de pragas desse grupo de fazendas. São fazendas grandes, né? Então, é um emprego, assim, que com certeza vai ter um salário muito alto e também tem responsabilidades compatíveis, né? Então, entende-se que esse plano de manejo integrado será implementado caso você seja contratado. Então, é uma situação, problema no bom sentido, que vocês podem se deparar quando formados, tá? É uma oportunidade de emprego para vocês. Então, qual que é a atividade? Quando vocês forem pensar na atividade de seminário, vocês vão pensar como se estivesse nessa situação. É a situação de eu conseguir um emprego ou não conseguir. E como que vai ser a situação? Eu vou apresente para o agrônomo, coordenador do grupo de fazendas, seu plano de manejo integrado para as pragas da cultura. Então, esse exercício é para separar um pouco, quebrar uma coisa que tem na nossa cabeça. Eu tinha quando eu fiz agronomia. Quando eu fiz agronomia, para mim, controle era controle químico e controle biológico. Só existia isso, tá? Depois, lá na pós-graduação, trabalhando, que eu comecei a enxergar muito além disso, né? E controle vai além de controle químico e controle biológico. Então, botei aqui uma dica para considerar na construção do seminário. Considerar apresentar as estratégias que você implementaria para esse conjunto de fazendas, caso seja contratado. Então, imagine que você pega a cultura do tomate, só por exemplo. Quais seriam as estratégias de controle preventivo das pragas-chave do tomate você adotaria? Isso você vai apresentar, tá, no seu seminário, ou na sua fala, na sua apresentação para o agrônomo ou para o conjunto de agrônomos da empresa. Quais são as estratégias de controle cultural você vai adotar? Estratégia de controle biológico, mecânico, físico, genético, químico e etológico. Você, como agrônomo, como responsável pelo manejo integrado de pragas da fazenda do grupo, que estratégia você vai abordar? Lembrando que você vai estar apresentando essas estratégias para um agrônomo, para uma equipe que entende também sobre isso, né? Então, aqui tem uma outra dica que também é interessante responder durante a apresentação. Quais são as pragas-chave da cultura? Imagina você estar sendo contratado lá pelas fazendas do Roberto Marinho, que muitas fazendas são de café, e aí, naturalmente, você vai ter que apresentar nessa apresentação quais são as pragas-chave da cultura, né? Mostrar que você conhece elas. E aí você vai explicar como será realizado o manejo delas, e aí, no como será realizado o manejo delas, você consegue apresentar quais são as estratégias que você vai estar utilizando para fazer o manejo. Então, o manejo integrado nada mais é do que integrar todas essas estratégias de controle aqui. Entendido? Algumas dessas estratégias de controle, elas começam antes mesmo da implantação da cultura, tá? Não existe nem a cultura em si e eu já estou implantando essa estratégia de controle, que é o caso do controle preventivo, controle legislativo, tá? E explicar também, é uma dica, né? Qual a importância de implementar um manejo integrado de pragas nas propriedades. Você vai convencer o grupo Roberto Marinho por que é importante fazer manejo integrado de pragas. Qual que é o benefício comercial na venda do produto, qual que é o benefício na economia de recursos, certificação, rastreabilidade, tem vantagem ou não tem vantagem? Eu acho que são pontos aqui importantes, então, para vocês mostrarem que vocês têm competência e podem assumir uma vaga dessa, tá? E aí, para não ficar todo mundo trabalhando em cima do mesmo tema, a gente separa a dupla por cultura. Alguns pegam olerícolas, alguns pegam frutíferas, e alguns pegam grandes culturas aqui, como café, arroz, cana-de-açúcar, milho e etc. O que vocês acharam do seminário aqui? Problema? Show de bola, professor. Eu achei que ficou massa. Bem interessante.
Então, a ideia é que fique mais prático, tá? Tentar deixar esse seminário mais prático, ficar menos, porque se eu não fizer desse formato, o que vai acontecer é a gente chegar lá e falar assim, a praga, a cultura tal tem a praga tal, o nível de controle é esse, o nível de dano é esse, aplica esse herbicida, tem esse controle biológico e tal, e fica meio sem significado, sem motivação, tá? Então, a ideia é de vocês visualizarem vocês lá na frente, vocês daqui a 2, 3 anos, vocês entenderem a importância e aí estudarem, terem mais ânimo para estudar, né? Ainda mais agora de forma remota, né? Professor, e alguma cultura de silvicultura, o senhor não pensa em colocar? Podemos colocar aqui. Essa aqui são só uma proposta, tá? Então, acho que dá para colocar aqui. Você quer sugerir alguma? Pinos, eucalipto, né, que é o que tem aqui por perto, na região. Agora não me vem mais nenhuma na cabeça aqui. Se o Pode ser professor tiver alguma outra. Tá. Pode ser eucalipto. Eucalipto é uma cultura importante, realmente. Pode ser pinos também. Ou bota os dois aqui, né? Não sei. Aí a pessoa que for trabalhar, ela avalia, né? Por exemplo, eucalipto e pino. Você pode ter que trabalhar lá para Suzano. Né? Suzano comprou a Aracruz um tempo atrás e ela tem várias áreas de manejo de eucalipto e pinos, né? Ou até E aqui aí mesmo você para pode... VEG, né, aqui perto. Exatamente. E como que a gente vai fazer pessoal para que não está escolher falando, as culturas? isso. Dá para a gente escolher, vocês escolherem, ou é melhor fazer um sorteio aqui das culturas para cada pessoa? Eu acho que é melhor, professor, a gente decidir, no caso, a dupla, o grupo, né? Não sei quanto que vai dar certinho a divisão aqui, mas daí depois dos grupos decididos, o professor fazer um sorteio, acho que fica mais justo. Eu acho melhor que a gente se decida. Se for todo mundo entrar em um acordo. Aí, se por acaso tiver mais de um grupo querendo a mesma cultura e não abrir mão, aí o professor faz um sorteio. Tá. Pode ser também. Alguém aí no chat quer escrever alguma coisa? Eu acho melhor não sorteio. Sorteio? Tá. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar esse arquivo aqui no sistema e vocês entenderam mais ou menos qual que é a lógica. Vocês pensam, então, na dupla, pode ser? Acho que dá para realizar à distância essa atividade? A Francisco? captação, a pesquisa dá para fazer, né? Não sei daí a apresentação. Eu acredito que também fazer o trabalho dá, professor, mais a apresentação. Eu tenho problema para apresentar porque minha internet é de baixa qualidade, então com imagem assim ela acaba caindo. Mas eu acho que dá para trabalhar no Drive, como a gente trabalha normalmente, né? E cada um ia acrescentando e fazendo o trabalho junto. Legal. Então, pessoal, é o seguinte, só para vocês não se preocuparem, o seminário não é, nesse momento, eu só quero que vocês pensem qual que é a dupla e qual que é o tema que vai pegar. Como vocês viram lá no plano de atividades, não tem carga horária para fazer o seminário, entendido? Não está previsto essas atividades. E também depois do dia 15 vocês vão estar cuidando das outras disciplinas. Isso quer dizer que se a gente tiver outra rodada dessa de atividade remota, provavelmente ali no início de julho, aí eu vou alocar algumas aulas para vocês trabalharem em cima do seminário. Todo mundo entendeu assim? Então, nesse primeiro momento, a gente vai desenvolver o plano de atividades que está ali e eu vou saber de vocês quem é a dupla. E eu faço o sorteio aqui. Vamos fazer assim, eu faço o sorteio aqui, falo para vocês o sorteio numa live dessa que a gente encontrar, eu passo o sorteio. Se caiu numa cultura que não gostou, tal, a gente pode trocar
A pessoa que não gostou da cultura em si, a gente troca, bota outra cultura. E quem gostou, continua, né? E aí a gente já fica na mente, então, quem é a dupla, qual é a cultura que vai trabalhar, a pessoa já vai amadurecendo essa ideia, e quando chegar lá em julho, a gente aloca algumas aulas para construir o seminário, tá bom? Como a gente vai fazer para apresentar, quando chegar lá em julho a gente pensa, tá? Mas eu já pensei algumas coisas, né? Vocês gravarem e me mandar, ou fazer os slides e mandar o áudio separado, e eu junto aqui, a gente dá um jeitinho, tá bom? Mas a princípio era só isso. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Acho que a gente já gastou bastante tempo aqui. Não, professor, por enquanto tá tudo certo, as dúvidas tudo sanado. Eu também, professor, Alguma dúvida aí, agradeço, quem está escrevendo? foi bem esclarecedor, tá? Foi bem tranquilo. Tá. Então tá legal. Então, pessoal, eu vou providenciar o acesso para vocês ao calendário da agronomia. Eu vou estar mandando no grupo o link dessa sala. Eu acredito que vai continuar o mesmo, tá? Porque eu criei esse link ontem, eu acho que dá para usar sempre o mesmo. E eu vou estar colocando no sistema também tudo que a gente conversou aqui, tá? O vídeo vai para lá para o sistema. E na quinta-feira, se vocês concordarem, então, vai ser o primeiro dia para a gente ensaiar aquela estratégia de não fazer estudo dirigido escrito, da gente conversar sobre o assunto. Então, minha sugestão, se for possível, né, não está previsto carga horária para isso, tá? Eu acho que não está previsto. Se for possível, der um tempinho e tal, dá uma olhadinha de novo no controle biológico, no controle cultural, e se não for possível, não tem problema. Na quinta-feira, no horário ali, acho que é de 1 e pouquinho, a gente entra para conversar um pouco sobre isso, tá? A princípio, eu entro todo mundo junto agora, tá? Depois a gente tenta conversar um pouco. Alguns acho que não vão conseguir falar, mas acho que dá para a gente conversar, ensaiar isso aí, tá? Para nas outras aulas que são de conteúdos que não foram dados, a gente tentar fazer isso como atividade também, discussão, tá bom? Fechou, professor. O chat aqui. O Valdemar escreveu aqui: quem tem problema apenas com a internet pode fazer a gravação e anexar o vídeo, mas não necessariamente ao vivo. Exatamente isso, né? Acho que depois a gente pode pensar lá no seminário também, essa questão da pessoa talvez me mandar, né? E eu comentei com alguém, eu posso aqui no meu computador abrir a apresentação da pessoa e a gente assiste junto aqui na live, né? Se a pessoa não pode estar presente. E, eventualmente, se surgir alguma dúvida, eu posso ajudar a responder ou pedir que a pessoa responda lá no grupo de WhatsApp também, a dúvida que surgiu sobre a apresentação dela, tá? E uma outra alternativa é aquela questão da pessoa mandar os slides, principalmente o membro da dupla que tem computador, né? O cara que está sem computador realmente é difícil. Mandar os slides, e ele pode mandar o áudio separado dos slides, uma gravação do WhatsApp ali. Eu tenho um programa aqui que eu posso juntar as duas coisas e aí apresento para todo mundo junto, tá bom? Eu acho que é isso então, pessoal. Fechou? Fechou, professor. Muito obrigado. Então, obrigado pela presença, tá? Falou, professor. Isso aí. Se organiza aí, viu, Francisco? Tira um tempinho aí à noite para poder fazer, tá? Acho que o pessoal não vai se incomodar. Vou fazer o possível aqui, professor. Isso. Você vai ajudar eles aí, você está aprendendo coisas que ajudam eles aí também, então acho que se precisar, faz de madrugada, dá um jeitinho. Não, pode deixar, tá tranquilo. Valeu então, pessoal. Se cuidem, um abraço aí. Tudo de bom. Valeu, Tchau, professor. Um tchau. abraço.